Hoje eu vou resolver, né, a prova de matemática da Unicamp 2023. Eu estou fazendo a prova QZ e a parte de matemática começa na questão 45. Então vamos ler a questão. Um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e uma de água. Quantos litros de água devem ser adicionados para que se tenha uma solução com 70% de álcool? Então, vamos lá. Repara que o exercício me fala que eu tenho 14 partes de álcool, certo? E uma parte de água. Então, quantas partes eu tenho no total? Eu tenho 15 partes. Opa, eu tenho 15 partes, certo? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu vou, para resolver essa questão, eu vou olhar aqui é, em 30 litros, quanto que eu vou ter de cada coisa. Então, ó, em 1 litro eu tenho 14 15avos partes de álcool. E aqui é em 1 litro, certo? Eu tenho 14 de 15 de álcool, vezes 30 litros. Então eu tenho 28 litros de álcool no total, certo? Se o total é 30 litros e 28 é de álcool, 2 litros é de água. Então, até aqui, ok. Agora vem a pergunta da questão. Quantos litros eu tenho que adicionar além desses 30 de que já está ali para que a solução fique em 70% de álcool? Bom, eu posso fazer essa questão de duas maneiras. Eu posso fazer essa questão, é, eu posso fazer essa questão usando as contas para o álcool ou para a água. E repara que o que é mais fácil. O exercício pede para a gente quantos litros de água, água eu tenho que adicionar. Então fica mais fácil eu já trabalhar com a água desde o início. O que significa 70% de álcool? Significa que os outros 30% é água. Então isso aqui que a gente vai usar. Então repara, ó, eu tenho 2 litros dos 30, certo? 2 trintaavos. Só que eu quero adicionar um x a mais. Repara que esse x que eu pôr de água, ele vai adicionar tanto no total dos 30 quanto só no da água. E eu quero que isso equivale a 30%. Então agora eu posso só fazer a conta, ó. Eu vou ter 10x mais 20 igual a 3x mais 90. Isso aqui vai dar 7x igual a 70, x igual a 10 litros. Então, se eu colocar 10 litros de água, eu vou ficar com uma concentração de 70% de álcool. Então, o segredo aqui é você descobrir quanto já tinha de água, fazendo essa conta aqui, e aí você vai adicionar uma quantidade X de água, só que essa quantidade ela entra tanto no total da água quanto no total do recipiente. Certo? Próxima questão. Questão 46. A seguir são apresentadas quatro funções, definidas para x pertencente aos reais, e são também apresentados quatro esboços de gráficos. Então a gente vai ter a função que eu vou pintar de amarelo, f de x, a função que eu vou pintar de vermelho, que é g de x, a de laranja, que é o h de x, e a função que eu vou pintar de rosa, que é o p de x, certo? Então vamos lá. O que interessa aqui? O que é importante? É importante lembrar que quando eu pego uma função, por exemplo aqui, f de x igual a seno x mais π sobre 4, quando eu adiciono algo
aqui na parte uma constante, a função, eu vou deslocar o gráfico na vertical. Então eu desloco na vertical. E eu desloco aqui nesse caso para cima, porque é positivo. E eu desloco em quase, então esse aqui é 3,14 sobre 4, que é um pouquinho menor que 1, certo? Então, vamos ver, ó, qual que é o gráfico do seno? O gráfico do seno é aquele que que o zero passa no zero. Então, eu passo no ponto 0, 0, eu passo na origem. Então, ó, repara que esse gráfico aqui, então vou fazer de amarelo, ó, repara que o zero, o 0, 0 que era para ser aqui, ele está passando no zero, só que ele foi deslocado para cima, quase 1, ou seja, π sobre 4. Então a gente pode pintar esse daqui de amarelo, o 3 de amarelo. Por quê? Porque esse aqui é o gráfico do seno, deslocado para cima em π sobre 4, mais ou menos. Então ali, ó, um pouquinho menor que 1. Ok? Agora repara que um outro mais simples de trabalhar é o h de x. Ó. Por quê? Porque a gente pode lembrar que quando a gente adiciona algo no argumento da função, então, por exemplo, que x menos π sobre 4, a gente desloca o gráfico na horizontal. E quando é negativo, a gente desloca para a direita. Então, qual que é a ideia? Eu vou deslocar esse gráfico, o gráfico do seno, para a direita em mais ou menos quase 1. Então, repara, ó, aqui eu estou mexendo com o gráfico do seno só na horizontal, direita e esquerda. Então, ele tem que continuar passando pelos pontos menos 1 e 1, porque eu não alterei a altura do gráfico até onde ele vai, eu só andei com ele para os lados. Então, repara que esse gráfico aqui, ele passa do 1 e ele passa do menos 1, e esse aqui também. Então, esse aqui não é um gráfico simples de seno. Agora, olha esse aqui. É um gráfico simples de seno, ó, vai do 1 até menos 1. Só que eu andei com ele, ó, esse ponto era para estar aqui, eu andei para a direita em um pouquinho menor que 1, ou seja, π sobre 4. Então esse aqui é o h, pintar de laranja, certinho. Agora, nesse momento, você procurar aqui na questão, você já conseguiria achar, ó, 3 está associado ao f e o 1 associado ao h. É a única opção que tem isso aqui. Então, você já poderia responder a letra B. Mas vamos aqui olhar o resto só para conseguir entender. Aí, a questão é que o g de x e o p de x são mais complicados de analisar. Então, aqui você poderia, por exemplo, fazer aquela fórmula do cosseno da soma. Então, o cosseno da soma é cosseno A, cosseno B, mais seno B menos seno B, seno A. E aqui o do seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Mas tem um jeito mais inteligente de fazer isso aqui, que é você procurar um ponto dessa função. Então, por exemplo, ó, vamos ver quanto que vale o g de zero. O g de zero vai ser cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Então, isso aqui vai dar cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a zero. Então, repara que a função g passa no 0, 0. E aí a gente volta aqui, ó. Qual que é o único gráfico que sobrou que passa no 0, 0? Esse aqui, ó, não passa no 0, 0, 0, 0, teria que passar aqui na origem. Esse aqui passa no 0, 0. Ó. Então, esse aqui é a função g. Automaticamente, isso aqui é a função p, mas a gente pode dar uma olhada fazendo o mesmo raciocínio. P de zero é cosseno zero, cosseno de zero, mais seno de zero. Cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero. Então, isso aqui vai dar 1. Então, esse gráfico passa no ponto 0, 1. Olha só que legal. Aqui, ó, ele está passando justamente nesse ponto, que é o 0, 1, esse ponto aqui. Certinho? Então, você conseguiria manipular essas funções para conseguir enxergar ela mais, por exemplo, só uma em relação ao cosseno e coisas do tipo. Mas eu acho que é mais simples você definir um ponto para essas duas. Fica mais simples.
Certinho? Então vamos para a questão 47. Uma forma de apresentar dados é o gráfico de radar. Esse tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos, desempenho de personagens, enfim. Enzo tem uma livraria e vende obras do gênero romance, ficção, tecnologia, biografia infantil. Ele representou no gráfico de radar a seguir quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos, indicam apenas o número de obras por gênero. Então, sobre os dados apresentados, então vamos lá dar uma estudada nesse gráfico. Vamos começar pela letra A. O gênero que teve maior quantidade de obras vendidas considerando os 2 anos foi biografias, cuja venda foi o triplo da venda do gênero com menos obra vendida. Então, como é que a gente pode ver essa informação? Então, vou colocar aqui, ó, o total de biografia, eu vou chamar de BT, ou seja, biografia total, ou seja, os 2 anos. Então, vamos vir aqui na biografia. Ó. Na biografia 2020, que é o tracejado, ele vendeu 30 cópias. E em 2021 também, repara que os dois pontos estão na mesma linha, então ele vendeu 60. Vamos ver o total do romance. Romance, ó, em 2020 ele vendeu o máximo possível, que é a linha do 35. Só que em 2021 ele vendeu essa linha aqui, ó, que se você descer até aqui, dá 20. Então no total ele vendeu 55. Ficção, ele vendeu, ó, 30, ele vendeu 25 e 35, certo? Ou seja, ele vendeu 60. Infantil, nos 2 anos ele vendeu a mesma quantidade, os dois pontos estão em cima do 30, então é 30 mais 30. E tecnologia foi o que ele menos vendeu. Ele vendeu 10 em 2020, mais 20 em 2021. Então ele vendeu 30. Então repara que biografia não foi o que mais vendeu, porque ele vendeu o mesmo tanto que outros dois, e não é o triplo do que o menor vendido. Então a alternativa A está errada. Então vamos ver, ó, os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com 2020, foram gênero de ficção infantil e infantil. Bom, é só olhar aqui, ó. Eu preciso pegar a linha do 2021 e ver se ela está mais distante do centro do que a 2020. Então, ó, romance vendeu mais em 2020. Então ele fala, ficção infantil vendeu mais em 2021. Então, ó, ficção vendeu mais em 2021. Repara que a linha do 2021 está mais para fora, o ponto. Só que o infantil vendeu o mesmo tanto. Então ele não vendeu mais. Também está errado. O número de obras do gênero romance que foram vendidas em 2021, então 2021 foi vendido 20 romances. É o dobro do que foi vendido em 2020. Não, em 2020 ele vendeu 35. Ele diminuiu as vendas. Tá errado também. A quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período de tempo do gênero biografias. Então, ó, infantil, ele vendeu no total 60. Então tá aqui, a gente viu infantil total 60. É a mesma quantidade que vendeu de biografia. Tá aqui. Essa é a alternativa correta. Essa questão aqui é bem tranquila se você conseguir entender como interpreta o gráfico. É uma questão tranquila. Então vamos para a questão 48 agora. Três números reais distintos ABC são tais que A, B e C e AB, BC, CA formam nessa ordem duas progressões aritméticas de mesma razão. O produto ABC é. Então vamos fazer aqui, ó, a primeira PA que ele forma, que é a PA A, B e C. Vou chamar isso aqui de PA1. E ele forma uma PA2, que é a PA que é a multiplicação de AB com BC com CA, certo? E ele fala que é a mesma razão. Então, ó, se isso aqui é uma
progressão aritmética, eu posso reescrever ela da seguinte maneira, ó. O A eu posso escrever como B menos a razão. Então eu posso voltar menos a razão e aqui eu posso adiantar, andar para frente mais a razão. Então aqui vai ser B menos a razão, B, B mais a razão. É a mesma PA escrito de maneira diferente. Ou seja, eu escrevi o A como B menos R e o C como B mais R. Certo? Então agora eu vou reescrever a PA2. Então com essa informação eu vou reescrever a PA2 substituindo esses valores. Então eu vou ter, ó, o A é B menos R vezes B. Depois eu vou ter B vezes B mais R. E depois eu vou ter o C, que é B mais R vezes B menos R. Certo? Essa daqui é a minha PA2. Então, arrumando ela, eu vou ter o seguinte, ó, B quadrado menos BR, vírgula, B quadrado mais BR. E aqui eu vou ter B quadrado menos R ao quadrado. Então, eu reescrevi minha PA2 tudo em função de B e da razão, porque eu consegui relacionar com a razão com a PA anterior. Então agora o segredo vem aqui, ó. Lembra que se a gente pegar o próximo termo de uma PA e subtrair o anterior, tem que sobrar a razão, certo? Porque se para ir um para frente eu somo R, para ir um para trás eu também se eu pego o da frente e tiro de trás, tem que sobrar só a razão que eu adicionei. Então quanto que é A2? A2 é B quadrado mais BR menos o A1. Então, o A1 ó, vai ficar menos B quadrado mais BR, porque vai ficar menos com mais menos, menos com menos mais. Isso aqui vai ser igual a razão. Simplifica. 2BR é igual a R. Simplifica a razão. B é igual a 1 sobre 2. Certo? E aí, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para o próximo termo. Então, eu vou fazer o A3 menos o A2. Também tem que dar razão. O A3 é B quadrado menos R ao quadrado. E o A2 vai ser menos B quadrado, né? Menos A2 menos B quadrado menos BR. Isso aqui tem que dar igual a R. Então aqui, repara que eu simplifico. E aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos R ao quadrado. O B, a gente já sabe que é meio. Tá aqui a informação. Então vai ficar menos meio R menos R igual a zero. Menos R ao quadrado. Aqui, se eu resolver essa conta, eu posso fazer assim, ó, 2 sobre 2. E eu vou ter menos 3 sobre 2R. Certo? Igual a zero. Então, se eu colocar agora, vou terminar aqui a conta, ó. Se eu colocar menos R em evidência, eu vou ter R mais 3 sobre 2 igual a zero. Então, ou R é igual a zero, mas a gente sabe que a razão da progressão aritmética não pode ser zero, porque senão não faz sentido. Seria uma progressão aritmética constante. Ou a gente tem outra opção, que é o R mais 3 meios ser igual a zero, e o R ser igual a menos 3 meios, que é o valor que interessa para a gente. Certo? Então agora repara que a progressão aritmética aqui, ó, ABC, a gente conseguiu reescrever ela em função de B e R. Então a gente volta para cá e tem que a progressão aritmética 1 vai ser B menos R, ou seja, meio menos 3 meio. Vai dar 2. Então eu vou ter, ó, meio menos 3 meio, que é B menos a razão. Aqui eu vou ter B, que é meio, e aqui eu vou ter meio mais menos 3 meios, certo? Que é B mais a razão. Ajeitando isso daqui, aqui eu vou ter mais, vai ficar 2, que vai ficar 4 sobre 2, fica meio. E aqui vai ficar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então repara, ó, qual que foi a conclusão? Que o A é 2, que o B é meio e que o C é menos 1. E o exercício pede
o produto ABC. Então vai ser ABC é igual a 2 vezes meio vezes menos um, que é igual a menos um. A alternativa C. Então o segredo dessa questão é você pegar e relacionar escrever a primeira PA em relação só a B e R. Porque aí você vai ter duas PAs com relação a B e R, e você consegue achar o valor do B ou do R e consequentemente achar o valor do A e do C. Então, para a primeira parte é isso. Muito obrigado.